Ei, vai ser a disputa entre o cristão e o ateu. E o pior é que o ateu tem Ateuzinho muito estudo, comunista. então já começa a perder. Eu não conhecia ele no aspecto dramático, certo? Confesso. Não acompanho a carreira do cara para saber o que ele tinha como produção. Eu achei que ele ficou ok. Eu achei que ele certo? ficou muito bom. Mas ok. Para mim, não chegou a impressionar como muito bom. Eu entendo que esse personagem tinha uma puta... Ele é muito trágico, né? Eu entendo ele como... Esse filme não é... Ele não perdoa, né? A gente pode perdoar, né? Mas esse filme em si... O que me vem à cabeça logo um filme de cowboy, de faroeste, né? Tipo assim, Os Imperdoáveis, né? Ou então, tipo, o mal não perdoa ninguém. É uma coisa, né? Assim, eu vejo ele como vítima de uma circunstância, né? Ele é alguém que fala textualmente, né? Cara, eu não sou mal. Né? Lá no final, naquele embate com polícia corrupto até o caroço, né? Esse filme também é sobre corrupção, né? Corrupção espiritual, corrupção moral, né? Corrupção nos vários níveis, eu né? acho que a corrupção e os ciclos da corrupção, né? Que é através das gerações. Como reverbera, porque é uma das palavras que eu vou colocar, que é sobre legado, né? Esse filme vai trabalhar sobre legados. Isso que o Henrique falou de transgeracionalidade, né? Vou colocar em termos mais pops, né? Legados, né? E aí, tipo, tradições, legados, né? Tipo, o Tom Holland, ele pra mim foi ok, certo? Justamente, eu entendo que é um personagem pesado, é um personagem trágico, realmente cobra de você emocionalmente pra dedéu. E ele comentou, viu? Ele comentou a respeito desse filme. Ele disse que, assim, só para não te interromper falando rapidamente, ele falou que ele teve que se forçar muito para ir para cantos que ele não sabia que ele tinha, que ele não conhecia, que ele não quer revisitar. Não, imagino, cara, tá louco. Meu irmão, o personagem do cara, ele foi ou vítima direta dos embates mais tensos e mais violentos, mais trágicos, como também ele criança não era ele como ator, mas enquanto personagem, né, contando ele como um todo, né, ele tinha que responder como se tivesse vivido aquilo, né? Ponto. Isso ele tinha que fazer, né? Então, tipo, a quantidade de tragédia que esse personagem testemunha não tá no gibi, né, maluco? Num deles, ele foi, digamos assim, testemunha. Ele foi sendo testemunha daquilo, né? Das grandes tragédias da vida dele, né? Para daí, então, ele ter que ser o causador de violências justificadas, assim. Depende, como você quiser ver, né? Se você achar que foi justificado ou não, como ele fez, a maneira que ele fez, né? Vai de cada um, porque ali, ele, assim, se a gente pegar em termos de pecados capitais, ele estava na dele até certo ponto que não deu mais, foi dominado pela ira. E aí foi vingança... justiça primordial mesmo, né? O cara, olha, dente por dente, maluco. Olho por olho, dente por dente, entendeu? O que você fez aí não vai ter policial, não vai ter justiça humana que vai remediar, entendeu? Você é podre e deve ser encerrada a sua existência. É complicado essa posição, né? Mas justamente, ele é o cara, enquanto personagem, né? Ele é o sujeito que tem aquele background ali, né? Naquela comunidade violentíssima, né? O filme ele vai trabalhar, como o próprio nome diz, né? Até porque é textual isso é citado no filme. O pai dele, o narrador fala, né? Logo no começo do filme, né? Ele botou lá a igrejinha lá na casa dele, né? Aquele palanquezinho, né? E ele todo dia, 2 vezes por dia lá, como se estivesse rezando pro diabo de cada dia, né? Mas nesse tempo que ele falou, né? Eu não sei se ele falava esse termo do diabo de cada dia, mas cara, é literal como o nome do livro, mas é porque não deve ser lido como se fosse a gente literalmente, é mais como expressão. Sim. Né? A gente tem que ler mais como uma citação, uma força de expressão do que literalmente o que está dito, entendeu? Qual seria a interpretação disso, né? Colocando, acho que nossos termos, ele rezava com tanto afinco que era como se o diabo estivesse sempre batendo a porta, né? Como se estivesse sempre lá batendo a porta, e ele, como religioso, tinha que sempre estar reforçando a sua fé, né? Expressando ela para se ver livre das tentações, né? E eu entendo que essa expressão vem com esse sentido, the devil all the time, né? Assim, né? O demônio o tempo inteiro, é como se o pecado, a tentação, né, tem essa força de expressão, estivesse sempre presente, sempre pulsante, né? E daí ele tinha que demonstrar um afinco, religiosidade nesse sentido, para fazer frente a essa tentação, né? Até porque
ele é o cara que viu capetagem, né, meu amigo? Aquela coisa, né? Olha, é um filme que vai pegar a violência como aspecto de uma das expressões do diabo, né? Do mal, né? Pela violência. Se o cara entre guerras, né? O cara saiu de uma guerra. E se deixar, o filme dá aquele finalzinho para te deixar uma sugestão de que, meu irmão, esse puto vai fechar o ciclo do pai dele e ir para uma guerra também, entendeu? Para morrer. Na verdade, se você ver, ele pega muito do que é o legado do pai dele, né? A questão das frases, a questão da violência, a questão de esperar para atacar na hora certa. Não por acaso, ele assimilou aquilo lá, né? Então a é arma do pai trágico. dele, né? A arma que o pai dele trouxe da guerra. A arma. Sim, herança, cara, né? Ele herdou uma série de coisas e assim, infelizmente, ele ainda era muito criança, né? Não pôde desenvolver mais isso, mas aquela tomada lá, que ele era um trabalhador, por sinal, a gente mal vê, mas ele era um trabalhador de estrada, né? Ele trabalhava, eu imagino ele construindo rodovias, né? O pai dele, a gente tem um flash muito rápido, que ele não podia mais ser soldado, foi ser o quê? Cara de frigorífico, fez bicos, né? Foi viver a vida, foi trabalhador informal, né? Viver dos seus pequenos serviços e crescer em algum lugar, né? Mas é muito, mas perceba, o filme não quer valorizar isso, pelo menos ele não quer mostrar isso pra gente, entendeu? Ele quis o tempo inteiro mostrar pra gente outras coisas, essas outras vivências, né? Eu entendi o que ele quis dizer com isso, porque, por exemplo, aquela tomada que ele tá no caminhão, igualzinha do pai dele, fumando, voltando pra casa, entendeu? Do mesmo jeito, ele na bolé do caminhão, lá, tipo no pau de arara, né? Fumando junto de uns parceiros de trabalho, entendeu? Sabe aquele caso, digamos, como é que chama? É uma rima, né? Uma rima audiovisual, né? Só que para enfatizar isso que foi herdado, né? Olha se repetindo. Olha que coisa está se repetindo na figura do pai dele, né? Com a diferença que a gente tinha ali se a gente tinha no pai dele um ardor, né? Uma obsessão, um ardor religioso até, e por que não dizer, um ardor na paixão dele, né? Sim. A gente pode dizer que aquele sentimento de amor é genuíno para aquela esposa dele. Eu acho que o filme, do jeito que mostrou, diz que sim. Olha outro aspecto de uma religião, de uma adoração ou obsessão, né? Sim, inclusive de uma forma assim, enquanto ela estava morrendo, era uma forma fanática, ele queria salvá-la de qualquer maneira. A única, vamos dizer assim, mácula que ele não cometeu foi matar o próprio filho, mas até ele próprio se matou. Ele matou todo mundo que estava em volta dele. É aquela coisa, né, parceiro? Ele mata o Jack para não matar o filho, viu? É essa a interpretação que eu faço. Aquele cachorro tinha que estar lá, porque seria, digamos assim, the lamb, né? Seria o cordeiro. O filho seria o cordeiro. Lamb, né? O sangue do cordeiro. Sim, o sangue do cordeiro está na canção do Fanático das Aranhas, inclusive ele invoca o sangue do cordeiro falando tudo mais, né? Então, inclusive a gente podia falar sobre a escolha dele para quem morrer, para quem matar. Ele escolhe a esposa, por que não escolheu o irmãozinho? A gente pode debater isso mais para frente, beleza? Vamos com calma, né? Vamos com calma. Certo. Assim, tipo, então, eu acho que o Jack foi pro filho não ir. Porque dependendo do nível de loucura, cara, era ele mesmo, entendeu? Se não tivesse Jack, sabe? Se não tivesse Jack, seria ele. Porque quanto maior o sacrifício, né? Maior a perda, né? Digamos assim, na barganha do ritual, né? Com o divino, né? Quanto maior o sacrifício, maior vai ser a bênção, né? Sim. Você se desfazer de um amor, eu amava ele também e tal, mas o moleque amava mais, né? Então ele ficou devastado. Tanto que eu tenho coisas a resolver. E quando ele volta, ele vai fazer o quê, macho? Enterrar o Jack de uma maneira decente, entendeu? Sabe? Era um lance com o cachorro ainda, né? Ele tinha que enterrar os ossos daquele animal. Encheu o ciclo, era o pensamento, né? Que eu vou pegar, não vou mais rezar, eu vou enterrar o cachorro que era meu amigo, ele estava lá comigo nos problemas. Exatamente, vai assim, a gente não vê ele falando muito sobre o pai dele, né? Porque ele não gosta de falar. Então a gente não viu ele dando maiores impressões, ele colocando para fora o que estava engasgado, sobre o que ele pensava. Eu não consigo me recordar de nenhuma cena que me diga, nossa, tá aqui uma coisa que ele queria dizer. Pelo contrário, ele como é que se diz? Ele repete, e repetir não é elaborar, entendeu? Mas eu digo pelo contrário, né? Ele fala um ponto. Ele fala o ponto da questão da violência, dos dois caras que falaram, da esposa do... Assim, a mãe do Arvin, né? A mãe dele, o cara foi lá, desceu, falou a respeito da questão de brigar no momento certo. E o cara falou, ele se lembra que esse foi o dia mais feliz que ele teve com o pai dele.
Foi um dia que foi a questão da violência, do soco, e ele foi comprar açúcar e chocolate com o pai. Coisas doces a pedido da mãe, né? E aí o que... A mãe pediu açúcar e o pai ofereceu chocolate. Ele falou, qual chocolate que você quer? Eu vou te dar o chocolate que você quiser. Logo depois, né? Foi. Fazendo a mediaçãozinha, ó, vou te dar um prêmiozinho aqui, entendeu? Eu acabo de te dar um grande aprendizado escroto, né? Que com violência se resolve as coisas, né? Não, olha que lição. Com violência se resolve. Ele falou, basicamente ele deu uma lição de estratégia. Cara, saiba o momento certo de brigar. Ele não falou, ele atuou. Ele não falou, ele atuou, entendeu? Em nenhum momento ele chega enquanto um homem mais sábio, enquanto um homem da diplomacia e diz, olha, a vontade que eu tenho, garoto, é de fazer isso, aquilo, outro. Entendeu? Se arme, se proteja, porque esses caras podem fazer maldade. Ele vai lá e pega a galera, ativamente vai lá e pega a galera. Mas quando ele entra dentro do carro, ele fala, ó, saiba o momento certo de agir. Lembra que eu falei a respeito dos garotos? Esse é o exemplo. Ele, tipo assim, ele falou e... É estratégia, mas antes de ser uma estratégia, já é ele dizendo que com violência resolvemos problemas. Sim. Percebe? É que nem a gente entrar na discussão de que, tipo assim, é correto você bater na criança como forma de educação, aí a gente vai ter que eventualmente ir para o debate. Para você, toda resolução de problema é no grito e na violência? Se você disse que sim, se resolve, então você está ensinando para a sua cria, né, que gritar, bater, não ouvir, espancar, porque é aquela história. É a opressor, né? A perpetuação do opressor, que através da força da violência você vai tentar educar. E é uma forma de resolução do trato social, entendeu? Uma falência da lei, uma falência de uma cordialidade possível, né? De uma civilidade, né? Ele vai lá... É uma frase que eu vi. Eu acho que quem falou isso foi o Studart. Eu acho que foi o Studart no Caverna do Caruso. Ele falou que o amor, ele ensina melhor, mas o ódio, ele engaja melhor. Então, às vezes, pelo ódio, ou seja, o ódio, quando eu digo ódio, eu posso falar ódio barra medo, né, barra violência. Ele engaja de uma forma porque ele é muito direto. Ele te impacta com muita força. Só que ele não te ensina, ele te engaja. Se você pegar e argumentar com alguma pessoa tirando o viés da violência, o cara se quebra todinho. Pois ele é, com outras palavras, né? Ele é muito mais ato, né? E atuações, elas não são, digamos assim, produtos de uma elaboração, sabe? Elas são, digamos assim, reações automáticas, né? Você se torna uma criatura reativa, né? Ela é silenciadora. Por isso que eu acho que, apesar da gente ter ali um fechamento de um ciclo, o Arvin, mas não tá legal nem a pau. E para mim não foi nada saudável, absolutamente nada saudável, tudo que aconteceu ali, entendeu? Ou transformador de uma maneira funcional. Pelo contrário, tudo errado. Pra realmente, mim, eu só vi 2 pontos que ele estava analisando o futuro dele. E os 2 pontos remetiam ao pai dele. Um era a guerra, o outro era ter uma mulher e um filho. Pois é, né? Eu acho que seria um pouco mais tranquilo, mas ainda assim ele teria as cicatrizes dos sofrimentos que ele passou. Porque assim, só de você passar uma ou 2 das situações pelo qual o Arvin passou só na infância, já dá um trauma enorme. Ele passou por vários. E não em uma geração, mas em 2. É só que o filme também não perdoa, né, Davi? No sentido de dizer, ele enquanto personagem, na sua trajetória, né, se desfazendo ali ele faz como, digamos assim, o pai dele, né? Ele se mete numa ravina, num canto lá para fazer a dele, né? Se afastado das comunidades familiares e vai para o canto dele. Sim. Esse é o jeito do pai. Ele foge também, né? Quer se desfazer ali de um passado, né? Posto justamente como é trágico, né? Ele é fugitivo, né? Só que o filme não perdoa, porque na rádio já está dizendo, olha, as canções de guerra já estão se pronunciando, entendeu? Eu posso acabar sendo um guerrilheiro, sendo convocado e ir para a guerra do Vietnã já, né? Acho que é Vietnã. Já posso estar indo para o Vietnã, ou Coreia, ou o que seja, ou eu posso ser um pai de família, mas até sendo o tal do pai de família, o que ele vai estar carregando enquanto ensinamento? Será que ele vai ressignificar o legado dele? Ou será que o filme não perdoa justamente? É uma criança sendo criada, crescendo com a semente da guerra, cara. A semente da guerra culturalmente sendo falada à torta e à direita, entendeu?
os comunistas, o mundo tá dividido, a semente da paranoia, sabe? Então, Jonathan vai entrar. Menino Ney, tá banhado, menino Ney? Já passou talquinho? Passei talquinho, passei pomadinha também, tô tudo no ponto. Não está assadinho, então, né? Não, assadinho não. Eita, a gente tava... o Diegão, ele deixou 4 perguntas de provocação. A gente fica aqui conversando, né? E aí acaba esticando a baladeira, né, Davi? Mas sinta-se convocado para responder. Davi, deixa eu fechar. Acho que bom, cara. Nesse momento, eu fecho com minha opinião sobre o Tom Holland, certo? Pergunta aí pro Nathan aí. Nathan, então deixa eu fazer as 4 perguntas, porque eu meio que já respondi elas, aí é bom que tu já responde. Primeiro, pô, vamos fazer cada um. Não, a gente vai repetir de novo, porque, assim, no caso, eu já falei o meu. Não, vou falar de novo, eu tô dizendo que eu já dei minhas respostas. Eu não respondi a segunda, a terceira nem a quarta, só respondi a primeira. Beleza. Ó, a primeira pergunta, Jonathan, valendo R$1 milhão no show do milhão. $1 milhão! Um milhão bem grande. O que é que tu acha do personagem do Tom Holland? Tu acha ele como um herói clássico de Bang Bang, um herói clássico trágico ou algum outro tipo de característica? Aí, o que é que tu pode dizer do desenvolvimento dele e de outros personagens da trama? Só me adiantando, Neita, quando essa parte da pergunta e os demais personagens dá uma esticada de baladeira danada. Se tu economizar pra gente deixar pra uma outra parte, eu agradeceria. Mas vai lá, desculpa aí. Caramba, cara, que pergunta assim, bem, um tanto difícil, né? De responder, pra falar a vontade. E a pergunta é menos provocativa, viu? Porra! Não, essa é mais aberta, essa é bem aberta. Eu acho que ela é mais aberta. As outras são bem provocativas. Todas são provocativas. Ei, cara, tá sem te ver, viu? Tá sem imagem. Não, tranquilo, que eu tava abrindo aqui algumas coisas que eu tinha visto no site com relação ao filme, pra poder dar uma pescada. Caras, então vamos lá, né? Tom Holland. Primeiramente, como ator, eu achei muito boa a atuação dele. Pra mim, com um dos personagens bem interessantes em relação ao filme, como um todo. Ele não deixou em nenhum momento transparecer que ele, tipo assim, seria um eterno Homem-Aranha, né? Com a atuação dele, eu acho que ele conseguiu tirar esse estigma dele, né? Assim, por fazer o trabalho e tal, né? Porque até então a gente só tinha visto um filme dele, que é aquele Impossível, ele bem criança, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, eu vi uma crítica com relação ao filme, e realmente para mim foi bem forte, né? Ele é um cara que ele atua com os olhos. Você consegue realmente perceber a angústia do personagem, né? Dos sentimentos dele. E isso eu achei bem uma característica bem forte dele, né? E ele atuou bem, né? Como Homem-Aranha, né? Legal essa tua informação que tu trouxe agora. Realmente eu não tinha observado esse ponto dos olhos. Normalmente eu sou bem atento. Ele é bem expressivo, ele consegue transparecer isso muito bem, cara. Até no filme que ele fez, né, do Impossível, ele moleque ainda, né? Ele tem essa característica, né? E como Homem-Aranha, ele também tem, né? Só que, tipo, é mais cômico, super-herói, então é um pouco diferente. E ver ele fazendo esse trabalho, pra mim foi bom, porque assim, cara, esse cara não vai ser pra sempre um Homem-Aranha. Assim como o Pattinson não vai mais ser um vampiro que brilha, né? Porque ele... porque a gente já fez essa piada hoje, viu? Graças ao Henrique, a gente já fez essa piadinha hoje. Mas enfim, fome. Você gostou dos sotaques? É uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar pro Henrique. Vocês gostaram do sotaque deles? Solistas? Cara, eu só não gostei do Pattinson. Eu achei... Na verdade, assim, o personagem do Pattinson, pra mim, cara, eu achei bem raso, sabe? Eu acho que é um dos personagens que tem menos tempo participação, né? Até potencial porque, da porra, né? Potencial danado. Puta potencial. Tipo assim, tem muitos personagens ali que, tipo, são rasos. E na minha opinião, era o que tinha de história mais interessante para se aprofundar. Além da família lá dos Russells e outro pessoal lá que é da família da Lenora. E, cara,
realmente eu fiquei com essa impressão de que os personagens parecem assim, realmente personagens de Bang Bang, ó. Eu fiquei com essa sensação, assim. Então tu qualifica ele como um herói clássico de Bang Bang ou tu considera o quê, assim, o Tom Holland? Não, o Tom Holland, no caso, ele em particular, para mim, ele é o herói trágico, sabe? É o cara que carrega a cruz do pai dele, né? Por longos anos, né? E bicho, eu achei muito interessante o fato de que assim, uma das principais mensagens do filme é que o homem constantemente está em guerra, né? O fato de, tipo assim, o filme começou mostrando uma guerra, né, em que o pai dele, né, o Willard, participa, né, que, se não me engano, a guerra contra o Japão, né? Então a gente já tem aí no filme... Segunda Guerra Mundial, cara. Segunda Guerra Mundial. É verdade. Eu acho que era contra o Japão, que ele falou o que os japoneses deixaram aqui e tal, né? Eu acho que era. São duas guerras que são citadas, né? Segunda Guerra Mundial e a do Vietnã. Finaliza no Vietnã. Supostamente ele indo, né? E que não sabe se aquilo ali é um anseio dele ou se realmente aconteceu, né? É em aberto, o filme deixou em aberto. Talvez o livro responda, né? Mas ali ficou muito sugestão, né? Dilema do protagonista. E é uma grande, assim, eu acho que o filme se faltou nisso, né? A mensagem de que os Estados Unidos está sempre usando os jovens, levando eles para a guerra, tornando homens traumatizados, né? Porra, gostei, cara. Gostei dessa análise, Henrique. Henrique não, né, Neita? Adorei, cara. Obrigado por ter nos lembrado. É uma interpretação, mais uma camada de interpretação aí, né? Não, sim, porque, tipo assim, a gente viu que o personagem do Roland, ele é moldado por alguém que foi traumatizado durante a guerra, né? Sim. O pai dele que fez a cruz, que, tipo assim, não conseguia rezar, sempre tinha aquela cruz que era o santuário dele, mas que, na verdade, ele estava vendo um resgatar, né? Neito, eu tava falando aqui que esse filme, ele fez uma subversão simbólica, né? Ele pegou tipo, a polissemia, né? Você pega um símbolo e ele investe totalmente. A cruz que deveria vir com um símbolo do cristianismo de redenção, né? Foi ressignificada para ele como um símbolo extremamente ambíguo, né? É um símbolo de tragédia, miséria, violência e degradação humana, né? Aquilo foi o que ele levou da guerra, o que aquele símbolo trouxe, né? Então ele pega e coloca um cruz. Sabe o que eu posso dizer sobre... Eu diria outra palavra, que inclusive estava em um dos quadros da tia dele. Eu diria que a cruz representava o martírio. É porque o martírio, ele ainda vem com uma coisa meio positiva da coisa, né? A vítima de uma injustiça. Então, aquele que sofreu do martírio, né, ele acaba sendo usado como exemplo, né, tá mais próximo do que aconteceu com Jesus, né, do que o símbolo da cruz se tornou, né, um mártir, e que logo a gente deve levar o legado positivo dele, posto que ele morreu vítima de uma injustiça, né. Logo, ele tem muita legitimidade e dignidade. Então, martírio é diferente, bem diferente aqui no lugar. Aqui, nesse caso, foi um sargento em guerra, puramente e cruelmente, coisas absurdas. Ele foi queimado, como se fosse um bruxo, né? Enfim, foi suplício, né? Mas tu não acha que pode ter uma subversão enquanto a mente do Tom Holland de olhar aquele quadro e meio que colocar o pai dele a respeito disso? Porque ele segue o pai dele e talvez de tentar pegar a cruz no martírio. Não cruz enquanto ele rezando, mas cruz enquanto pegar o legado e alguns dos pontos do pai dele e seguir adiante. Não, mas então, é isso que eu falo sobre símbolo ambíguo. Ficou extremamente ambíguo, entendeu? Um ensinamento que deveria ser justamente de exercer generosidade, bondade, entendeu? Um símbolo, que é a cruz, né? De sacrifício, misericórdia. Já naquele pai que reza para um diabo que vem atentar ele todo dia, quando lá colocado, já está com uma mensagem completamente para ele mesmo, enquanto pai, enquanto ser humano, já é uma luta interna. Ele colocou ali a representação de uma luta de um diabo que o visita todo dia, entendeu? Agora imagina isso. Mas ele não começou assim. Mas ele não começou assim. No filme, cara, ele não começou assim. Ele era um cara que não rezava. Ele é um cara que chegou afastado, entendeu? Ele já chegou era o lado da guerra. Ele não rezava, ele não gostava, mas ele se casou e ele escreveu uma carta para a mãe, dizendo que eu me senti tentado a voltar a rezar. Ele tirou 2 bandeiras e começou, digamos assim, pela influência de que ele estava
tendo uma esposa, do qual ele amava, era quase devotado a ela, e gostando de toda essa experiência de ter uma vida, ter um trabalho, tudo isso em volta fez com que ele tivesse, vamos dizer assim, uma nostalgia da época de rezar. Então, assim, inicialmente, aquela questão da cruz não era algo negativo, mas conforme o tempo foi passando, foi tendo uma perversidade em cima daquele símbolo. Entenda, eu não estou falando negativo, eu estou falando ambíguo. É a mesma coisa podendo ambivalente, a mesma coisa podendo concentrar 2, 3, 4, 5 valores, entendeu? Que podem, inclusive, ser completamente contra. Percebe a diferença, cara? Okay. Entendeu? Porque se fosse negativo, ele colocava invertido. Entendeu? Ou teria feito algum outro tipo de perversão com o símbolo. Até dar uma acrescentada nisso aí ele fez, né? No cachorro. Aí, eu também concordo. Vai já, eu ia chegar nesse ponto, Davi, beleza. Com o fato de que, tipo, ele, na verdade, ele perdeu a vontade de rezar justamente pelo que ele viu com o sargento lá preso, né? E as outras coisas, né? Aquele foi marcante, né? Ali foi, acho que, tipo... A cerejinha. Acho que é um gatilho mor, né? Sim. Que é uma coisa constante desse filme, né? Eu fiquei assim, meio preocupado. Eu, olha, gatilho aí. Nossa, total, não perdoa, viu? Foi bem. Sei lá, aliciamento. O filme tem mais de 2 horas de duração e 40 minutos já choca muita gente, viu? Tem muita gente que, se for assim, sensível, para em 40 minutos e não quer mais ver o filme. E sim, como eu estava falando antes, cara, com relação à violência que o pai. A bondade que o pai moldou o Arvin através da violência, ele teve que repetir isso no Jack, né, no cachorro, né, fazendo ele sendo crucificado, né, como uma oferenda para Deus, para trazer lá a cura para a mulher dele, né, que para mim foi, de todo o filme, é o ponto alto assim, com relação ao Arvin, né. Eu acho que ali é o divisor de águas, né? Assim, o que realmente pindou a moldura do caráter dele, né? Ao se tornar aquele adulto assim, violento, seguindo os passos do pai e tal. Que é uma característica muito forte do filme, né? Uma segunda mensagem, né? Não importa quão bonzinho a gente seja, né? Sempre o mal vai estar lá presente, né? O diabo de cada dia, né? Como o nome do título, né? Sugere, né? Ele estava falando, pouco antes de entrar, né, Davi? Ele estava falando justamente sobre esse simbolismo do termo, né, em inglês, como ele pode ser. Eu não peguei muito esse sentido do filme. Eu peguei o sentido de meio que conscientizador, dizendo assim, ó, tomem cuidado, porque existem lobos em pele de cordeiro. Então saiba muito bem tomar cuidado para não deixar de ser encantado por pessoas que vão tentar lhe subverter. Eu entendo como uma das camadas, cara, como uma das mensagens, das várias. Eu acho que essa daí é uma das. E assim, um dos pontos, assim, eu acho que eu não cheguei a falar o que eu pensei do Tom Holland. Eu acho que ele é um anti-herói trágico. Eu não vejo ele como herói. Eu acho que... Eu não gosto de ser um herói, desculpa aí, gente. É que nem falar do... É que nem o The Boys, né? É que nem o... Eduardo, não é herói. Eu falei anti-herói. Anti-herói trágico. Porque ele não chega à camada do heroísmo. Ele não é o tipo, eu vou salvar a moça. Não, ele tem traumas, ele tem problemas, ele é humano, ele tem os seus defeitos e suas qualidades. Ele é trágico por ser uma vítima da circunstância do qual ele passou. Ele não é um herói do tipo, eu vou salvar todo mundo, que é um paladinesco. Não, ele tem suas falhas, tem seus defeitos, tem seus vícios. Mas, assim, ele tem o seu lado bom. Mesmo assim, eu não sei vocês, mas particularmente algumas das cenas que tinham, assim, chocantes, e as cenas do qual ele era violento, da questão dos 3 caras que quiseram mexer com a minha irmã dele, foi um pouco... Naquele universo violento, eu achei um pouco de alívio a situação dele brigando com os caras. Tipo assim, aquela sensação de, caramba, pelo menos nesse ponto aqui o cara conseguiu. Porque o personagem Arvin, o filme inteiro, né? Principalmente nas cenas que envolvem a família Russell, faz com que o espectador queira proteger aquele personagem. Pelo fato de, tipo assim, ele ter sofrido tanto
com a perda da mãe, com a perda do pai. Peraí. Porque passou uma moto, eu não tô conseguindo te ouvir, tá muito baixo. Com a perda do pai, a perda da mãe, a perda do Jack, né, que era a bengala dele, por assim dizer. Sim. E, cara, você passa realmente boa parte do filme querendo proteger aquele personagem, mano. Querendo ver que ele se dê bem e tal. Sim. E eu achei primoroso, assim, o modo como as coisas se conectaram no filme, né? A direção lá do campus, pra mim, foi assim, impecável, né? Apesar de que ter, tipo assim, muitos personagens que tinham histórias mais interessantes, que poderiam ser aprofundadas, e eu achei muito raso, né? Tipo, os serial killers, eu achei Foi a rebarba, né? Foi a rebarba dos núcleos, né? O próprio Pattinson, né? O personagem dele que assim, tinha potencial pra caralho e foi bem raso, né? O Sebastian Stan também, o xerife lá, né? Que tava se reelegendo, né? Parecia ter uma puta história, mas que pra ele assim, cara, se você tivesse cortado assim boa parte do filme que envolve esse cara, não ia mudar nada. Parece que colocaram lá só para completar as 2 horas do filme mesmo. Não sei, eu acho que ele também ajudou a moldar a personalidade do garoto, porque ele foi o policial que levou, né, ele pra família. Mas assim, Davi, eu acho que se fosse qualquer outro policial, ia dar na mesma. Mas será? Porque ele era escroto. Tu viu a mensagem que ele falou do pai dele? A gente que veio pra esse mundo pra morrer, né? Assim, você devia enterrar o seu pai e não pensar mais nele, esquecer completamente. E o filme mostra, eu me lembro de cada coisa nesse dia, né? E ele fala assim, inclusive tem alguns personagens que são rápidos, mas que mostram uma pureza e até um certo grau de esperança na humanidade, que é a tia dele, que é muito sofrida, o tio dele e aquele cara do posto. Que ele próprio, o Tom Holland, ele agradece, né? O Arvin agradece, ó. Eu nunca agradeci você, eu nunca vou esquecer pelo que você fez. Quando o meu pai morreu, você veio me ajudar. E ele ainda fala, você tava com o rosto todo sujo de torta e o policial achou que era sangue. Era sangue, é verdade. Né? E assim, o cara é muito gente boa. Desculpa, Neto, eu vou te cortar, mas já tô falando. Não, assim, complementando, né? Aquele personagem lá do Sebastian Stan, eu não lembro nem o nome dele. Mas, tipo assim... O xerife. O xerife, tipo... Eu achei que os momentos dele, eu achei meio sem sentido, né? Só tinha alguma coisa assim, mais consistente quando envolvia a irmã dele, que fazia aquele papel de serial killer com o esposo e tal. E talvez fosse assim, um pouco mais interessante se aprofundasse naquilo ali, né? Mas eu achei bem genial a sacada do diretor de fazer todos os desfechos, né, perfeitos, com o Arvin fechando todos eles, né? Começando com o Pattinson, indo pros 2 serial killers tal, e o próprio xerife. Eu achei fantástico. Eu posso só colocar uma questão de direção de fotografia a respeito disso, e até eu acho que eu abordei um pouco isso com o Eduardo. Talvez o diretor ou o roteirista, ele poderia fazer uma coisa em um ponto de vista mais divino, vamos dizer assim, uma punição divina, se o personagem principal ele fosse canhoto. Porque na questão bíblica, as pessoas ao lado direito de Deus vão ser salvas e as pessoas do lado esquerdo vão ser punidas, né? Pela eternidade. Então, assim, diz que a mão direita de Deus salva, a mão esquerda de Deus pune. E assim, mas eu percebi que o personagem, ele era destro, né? Até pela questão lá da violência que ele tinha, que ele dava socos com a mão direita, né? Assim como o pai dele, ele limpava o sangue assim como o pai dele, né? A questão lá da mão dele. Então, assim, mas eu percebi uma coisa, no filme, quando ele matou o pastor, ele estava ao lado esquerdo, assim como o pastor. Quando ele matou a menina, o casal, ele estava ao lado esquerdo, posicionado ao lado esquerdo. Não, peraí. O casal, Foi? Ele matou ao lado esquerdo. Verdade. Ele virou-se para trás, atirou no cara e a posicionou para personagem. Ele matou a menina
né, a personagem feminina. Somente com o xerife, ele não matou ao lado esquerdo. Só que tinha um porém. Talvez pela própria percepção do personagem, ele não ficou ao lado esquerdo porque ele não viu o personagem em si como vilão. Tanto que quando ele atirou, ele mostrou a foto, ele pediu desculpas. Ele queria uma redenção para o personagem. Vamos dizer assim, de certa forma, né? Rapaz, eu olhando agora, posso estar meio paranoico, mas, por exemplo, ele se posicionava à esquerda do pai dele quando rezava. Salvo engano, quando ele foi encontrado pelo cara da oficina, eu acho que ele estava do lado esquerdo. Estava do lado esquerdo. Então, ele era o punidor. Pode ser, eu estava achando que estava meio forçado, mas pensando bem, vai que não foi por acaso, né? Eu acho que não foi por acaso. Eu acho, é o que eu disse, se ele fosse canhoto, eu meio que podia ser mais veemente e dizer, cara, ele é canhoto, isso não é por acaso. Ele é canhoto porque ele é para ser a mão esquerda, ele é para ser o punidor. Acho que faz sentido, cara. Naquele enquadramento que a gente falou, que é rima visual do pai dele no caminhão, sim. O pai dele, ele tá na boleia ele não tá na boleia, ele tá mais próximo da cabine do caminhão, ou seja, lado direito de uma visão, né? Mas quando é ele tá no final da boleia, o que para nós é o quê? É o braço esquerdo, né? Uhum. Então, lembrando dessa cena, né? É que a gente tava falando sobre rimas, né? Legados e tal, aí o que o pai fazia, ele também fez, né? Só que no plano, ele estava do lado esquerdo do pai dele, como quando ele rezava, né? Ficava muito... E, assim, com exceção da loira do casal, eu percebi uma situação muito a respeito, assim, das mulheres do filme, que era uma situação de inocência, pureza, e, assim, boa parte das personagens assim, a gente meio que sofre junto com as personagens femininas, porque elas são muito vítimas dessas... Todas elas são vítimas, né, desse filme. Eu não diria que talvez. É porque assim. A do psicopata, eu acho que. A do psicopata. Porque assim, foi abandonado pelo pai. Então a gente pode dizer que teve algum aspecto. Mas eu não sei, não posso bater e dizer, ela foi órfã e por isso ela resolveu virar uma serial killer. Aí eu particularmente acho que é muito forçado. Mas pelo menos veio dela a crise de consciência, né? E você via que quem tinha a postura ativa era o Carl, né? Uma fantasia ali que certamente quem apresentou foi ele, né? Sim, inclusive ela queria largar, né? Ela falou, não me divirto mais com isso, mas né? Então, quem estava tendo a fantasia mesmo, acho que grande, era do cara, né? Funcionou até certo ponto para ela, até que o relacionamento com ele já não estava legal, né? E aí ela foi se tocando que meio, tipo assim, eu não aguento o grito dessa galera, esses caras estão gritando feito, né? Tipo, você não sabe aqui e tal. E uma provocação que mostra no início do filme e que pode ser colocado próximo dos desfechos, né? Porque ele fala das duas cidades. E ele fala que a pessoa mora por lá por sorte ou providência divina. Se a gente considerar a respeito da situação que ele matou o pastor, de que ele matou o casal e que a menina podia ter matado ele, só que por acaso o cara tirou as balas da arma dela, porque ela ia matar o cara. Ele só tirou depois dela apertar o botão, né? O gatilho. Então, a gente pode considerar sorte ou providência divina de que ela não tinha balas naquele momento. Cara, eu acho que o filme quer brincar, entendeu? As mensagens dele não são legais, aí que tá, os símbolos são muito ambíguos, entendeu? Porque esse filme, ele quer dizer que as pessoas ficam resolvendo as coisas com violência, e a recompensa dessa violência, por um momento, você tem a ilusão de que houve resolução de um problema, para logo em seguida, o problema. Por exemplo, a gente ficou aqui, olha, eu esqueci de falar, nós, enquanto pessoas que odiamos os bullies, né, os valentões, a gente tem um prazerzinho que a gente retira, sim, de ver valentão se ferrando. Qual é? A gente gosta, né? A gente quer ver esses caras... Mas o lance sobre a civilidade é a gente tentar abrir mão desses impulsos violentos, né? E tentar resolver as coisas não dessa maneira tão natural que eu digo primitiva, né? Que é olho por olho, dente por dente, né? Bem lei de Italião. Pelo contrário, até o que o Estado, a lei e até mesmo o cristianismo vem dizer, né? Tipo, meu amigo, calma, né? Cuide da sua ira, entendeu? Isso só vai gerar destruição. Olho por olho, o mundo fica cego, né? Sim, ao mesmo tempo que chega lá o pai dando estrategicamente explicando para ele e falando que violência resolve, eles chegam em casa e a mãe tá, ferrada.
Na mesma hora, o filme não foi nem questão de dar uma enrolada. Eles chegaram eu pensei que era alguém que tinha entrado e tinha tentado fazer alguma coisa com ela quando mostrou o filme, assim. Tipo, ele brigou e eu achei que, tipo, o pessoal foi se vingar. Tipo assim, caramba, será que alguém já saiu ali daquela comunidade, viu a violência e foi se vingar nela, né? Não, cara, foi uma coisa... O mais provável tinha achado que ser os caçadores, né? Pois é, mas foi uma coisa mais natural impossível. Câncer, doença, entendeu? Uma coisa que a gente quer rezar muito para conter um adoecimento, entendeu? Não foi culpa de nenhum humano ali ativamente, cara. É uma coisa natural, né? Então, tipo, é uma coisa que a gente pode colocar no aspecto divino, que eu acho que pode. O filme tá dialogando direto com ações e consequências, entendeu? Eu acho que na lei daquele filme é super possível, né? A mensagem de que quando tu pensa que vai resolver algo com violência, parceiro, né? E até pode parecer que resolve, que está tudo bem, uma hora chega para você. Seguindo, inclusive, a lei divina, que é uma lei atemporal, né? Uma hora você será julgado, né? Seja na morte, seja em vida, mas a consequência há de vir, né? Então, eu acho que é uma das mensagens que, inclusive, estão sendo colocadas por lá, porque, tipo assim, até o próprio garoto, ele viveu o inferno para chegar onde chegou, e eu tava falando, não foi um desfecho legal, foi amargo, entendeu? Ele só está vivo, mas tá sequelado para dedéu. Entendeu? Ele matou uma galera que... Nem no final a gente sabe, né? Porque ele pega uma carona e ele dorme e a gente não sabe a índole do motorista. Caraca, velho, a terceira camada, né? A gente tava aqui falando sobre esse final super, novamente, ambíguo, né? Ele me questiona, cara, eu vou ficar vulnerável, esse mundo é muito cão, e eu vou pegar uma carona de novo, e eu posso dormir aqui e ficar vulnerável para esse sujeito aqui, que eu quase pensei, macho, só falta ser o Marilyn Manson. Eu falei, meu irmão, não acredito que esse filme vai fazer sacanagem, entendeu? Vai colocar um como o Davi tava falando. É o momento Patrick, né? Todo mundo morreu nesse filme. Todo mundo sai meio morto, né, cara? Todo mundo que se acompanha morreu em algum nível. O que é foda também nesse filme, bicho, é a gente perceber o modo como a religiosidade, a religião como arma, né? Como ela pode ser usada como arma para as pessoas conseguirem o que quer, né? Foi assim com o pai da Lenora, né? E que puta atuação, né? Do carinha lá do Harry Potter, né? Porra! Achei foda pra caralho. Eu achei foda mesmo. Eu gostei, assim, em geral, eu gostei das atuações. O ator que fez o Pennywise, né? É o Bill Skarsgård, né? Que é o pai do Skarsgård, que é o eu não sei falar, desculpa, gente. Foi mal. Eu achei a atuação dele muito boa, muito contida. A questão do personagem sisudo, que o sorriso dele é muito simples, né? Meio rústico, que ele vai tendo e vai indo das camadas de felicidade, sisudez, até a violência e a paranoia religiosa, né? Que são assim, eu achei muito versátil a atuação dele. Eu achei assim, convincente. Me convenceu. Ali é uma atuação de que é um cara que ele é amargurado, que ele tem uma felicidade e ele vê essa felicidade perdendo aos poucos e tenta se apegar na fé por uma situação que ele não consegue impor através da violência que ele consegue. As próprias mãos. Davi e Jonathan também. Vocês podem. Não acho que seja uma opinião muito popular, tá? Mas sendo diferente, eu acho que talvez seja diferente. Mas afetou a minha experiência um pouco, não foi tão relevante, mas afetou a minha experiência o fato de que a gente está tratando de uma história que se passa ali no meio oeste, né, norte-americano, sabe, dos Estados Unidos, né? Sul, né, perdão. O sotaque dele é sulista, where the problems are. Um aspecto interiorano dos Estados Unidos forte, né, a gente sabe como é que é os nossos interiores, né? Sim. E seriam atores britânicos e australianos, cara. E acho que até sueco, entendeu? E isso em mim. Holland é britânico, os Skarsgård, se não me engano, ele é norueguês ou é sueco. Holland é australiano, ele é australiano. Enfim, acho que uma das meninazinhas lá é australiana. Enfim, o Pattinson, ele é britânico, né? Então, eu fiquei meio assim, tipo, me tirou um pouco da experiência imersiva.
essa galera diferente, entendeu? Eduardo, Sabe? mas tu acha que uma pessoa sulista, fazendo o papel de um problema, de uma pessoa assim, sulista, tu acha que isso seria mais imersivo? Ou seria pior? Esse cara é sulista, tá fazendo um personagem aí que é cruel, que tem uma moral duvidosa. Sei lá, o cara de Moçambique ou um cara de. Os lusófonos, né? Certo. Um ator lusófono, entendeu? Fazendo um cara do interior do Nordeste, do nosso sertão, do Nordeste do Brasil, entendeu? Ou então fazendo um cara, vamos ser mais legalzinho, do sul do país, né? Que é mais próximo do europeu, né? E isso partindo do princípio que é um lusófono de Portugal. Porque você vai ter os lusófonos que são... Eu acho que é mais a questão do sotaque. Se o sotaque ele conseguir convencer... Porque, assim, o Brasil ele é muito cosmopolita. Então, se você considerar a tonalidade da pele, ela é muito tranquila porque a gente tem uma miscigenação de muita gente. A questão, acho que é o sotaque. Se o sotaque ele convence, pra mim tá ok. O que ele se propõe. Aí que tá. Para esse filme em especial, o fato do cast, né, da equipe lá, dos atores serem justamente pessoas de outro país, né, são europeus ou outros continentes, por saber disso, que meu, né? Por saber disso, me tirou um pouco dessa experiência mais imersiva, entendeu? Mas isso é um detalhe. Eu fico até me perguntando se não tem um certo propósito nisso. Mas eu fiquei tentando aqui dar aquela escavada para achar o pré-sal, como diria o Samu. Para ficar fazendo uma crítica ao sul dos Estados Unidos e não quer botar ninguém a respeito disso? Para não ter represário, talvez? Não é? Como repete? Talvez não botar um ator sulista para não ter represárias a respeito disso, porque sabe que quando às vezes a pessoa fala e fazem críticas, eles podem pegar coisas do passado, né? Twitter e outras coisas, e esse cara faz uma crítica aqui ao filme, mas é o que ele fez antigamente. Olha a infância dele, olha as coisas. Então, assim, poderia ter o risco dele perder um pouco a mensagem através, porque assim, às vezes a pessoa não quer bater na mensagem, mas quer bater no mensageiro, né? E algumas vezes pode perder a força. Fiquei imaginando se não poderia ser uma certa tendência para, tipo assim, olha, eu vou contar aqui uma história de violência e crueldade do teu país, entendeu? Mas eu vou usar estrangeiros. Coisas que vocês, nacionalistas e tal, né, não curtem geralmente. E qual é a mensagem que esse filme dá? Esse filme está logo no começo do filme, cara. As pessoas, mesmo com revestimento de comunidade, cristandade, abertura, elas não perdoam forasteiros. Elas não são bondosas com pessoas que não são familiares àquela região. Tá lá, não foi nem desenvolvido, mas tá lá. O moleque volta todo dia com o olho roxo. E o narrador fala... Eles estão há 9 anos morando naquela droga daquela casinha na colina e 9 anos depois eles ainda são forasteiros e o filho ainda volta espancado, entendeu? Eu não entendi isso, Eduardo, sabe? Desculpa. A parte do olho roxo, eu entendi que foi a primeira vez que ele apareceu de olho roxo e o pai foi dar uma lição para ele. Eu entendi isso do filme. Que ele falou, a menina apareceu ele é textual, Davi, pode ver de novo, cara, é textual. Ele e a mãe ficam falando, poxa, né, ainda ficam espancando ele, entendeu? Como se ele tivesse chegado agora. O diálogo acaba sendo nessa ênfase, entendeu? Entendi. Ainda estão fazendo isso com ele, sabe? Como se ele não fosse daqui e tudo mais, né? A galera fala como se aquela casa fosse meio estranha. Ainda fosse, tipo, esse cara... E o que é interessante é que, tipo, ter o autor, né, como narrador. Sim. Isso foi interessantíssimo. Ele quis colocar o toque dele, né? Eu achei genial, cara. Eu achei genial. E é impressionante, né? Que esse tipo de filme, cara, realmente ele deixa aquela sensação de que realmente a gente precisa do narrador. Porque eu acho que sem um narrador ali, eu acho que muita coisa a gente fica perdido. Sério mesmo, a participação do narrador foi sensacional. Em terceira pessoa, né? Ele não era ninguém da história, né? Era um cara lendo um livro, né? Um cara. Em alguns momentos eu achei assim, cara, será que esse cara não vai ser o Ave no futuro? Ficava tentando imaginar quem seria o personagem, sabe? Contando a história. Mas no fim,
Mas é o autor mesmo e tal, e foda-se, é o cara lendo o livro. Pô, eu acho que foi interessante para lembrar que é uma ficção baseada em fatos reais. Tipo, sabe? Ainda é uma ficção, mas ele tirou muito de realidade para colocar naquela história. Eu não botaria baseado em fatos reais, porque normalmente quando você bota baseado em fatos reais, são coisas assim, existem. Assim, existe, ele não colocou nada lá que não tenha existido, né? Na história dos Estados Unidos, na história da humanidade. Não vejo que tem nada de ninguém. Quando a pessoa fala baseado em fatos reais, normalmente é uma história que ela é produzida com base em uma história assim, que aconteceu ipsilíteres, e eles fazem somente um pequeno revestimento. Quando você pega pequenos pontos que juntam e se intercalam, muitas vezes não é baseado em fatos reais, né? Não necessariamente, né? O baseado em fatos reais se tornou uma jogada de marketing, né? Tipo, você pega um evento aconteceu, mas ele está se cagando por fato para verossimilhança, por fato em si como aconteceu, entendeu? Mas ele vai tacar baseado em fato real. Quando eu disse baseado em fato real, foi nesse sentido, né? É como imaginar, é como eu dizer, o conto da Aya. Aquilo é uma puta ficção distópica de uma teocracia, blá, 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 mas é baseada em fatos reais, no sentido de que, na história da humanidade, toda a tragédia, os ritos e os comportamentos, tudo a autora falou. Eu tirei da história da humanidade. Tudo em algum local do mundo, da cultura, entendeu? Religiosa, blá, blá, isso aconteceu. Mulheres sendo tratadas dessa forma, tendo que servir maridos de um jeito, pintadas de vermelho, entendeu? Se liga, tem uma base na realidade para ter construído a ficção. Foi nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Sabe? Cara, se perguntar aqui para vocês uma coisa. Dante falou com relação a essa questão dos atores, né? Todos serem, em sua maioria, estrangeiros. Vocês sentiram falta de personagens ou atores, seja lá o que for, negros? Total, cara. Eu acho que eles não queriam tratar de tipo, crime de ódio racista, entendeu? Eles já estavam lidando com um ódio religioso entre os próprios brancos, aquela comunidade fechada. Se eles incluíssem, meus amigos, aí tinha que fazer todo ia ser mais problemático do que em si já era a história. Eu acho que eles não colocaram por um motivo. Eu acho que eles não botaram, porque assim, a região sulista já é conhecida por ter esse problema de racismo. Eu acho que se eles colocassem somente um pequeno ponto, ia ser incompleto e para muita gente desnecessário, porque iam cobrar, eu gostaria de ter mais pontos a respeito disso, mas foi somente pincelado. Então eu acho que o foco dele foi nessa crítica ao fanatismo religioso abordado no... E assim, não só fanatismo, eu acho que uma frase que o Henrique disse muito certo é a corrupção. As corrupções e corruptelas que aparecem no filme, né? Feitos por essas pessoas. As corrupções não só enquanto as corrupções religiosas, as corrupções enquanto poder e as corrupções enquanto luxúria, né? As pessoas sendo corrompidas através de atos libidinosos, né? E outros problemas. Porque, por exemplo, o núcleo do policial, ele enquanto um núcleo policial, né, o xerife enquanto um núcleo, ele não está vinculado a uma religião, né? Ali ele está seguindo... É a cobiça, né? Isso, é egolatria também da parte dele. Porque tudo que ele faz é para passar de bom moço, né? Ele fica... E meio que o protagonista, ele derrota os demônios, né? Vamos dizer assim, os demônios, considerando os demônios da luxúria, da cobiça. Um gato, cara. Ele é um gato, então ele vai ver da violência. Isso, cara. Ele é um personagem trágico, né? Como eu estava falando aí, como o Davi falou, o anti-herói trágico, né? Ele é um gato nesse sentido, né? Comeu o pão que o diabo amassou e acaba sendo praticamente convocado a ter que fazer o ardil do demônio, né? Com as armas dele matar outros demônios, né? Logo fazendo com que o próprio demônio vença, se você for ver a ironia, né? Eu tive um lampejo agora. Se a gente considerar um ponto de vista de herói, a gente poderia considerar ele um herói grego. Porque se você ver as histórias de heróis gregos, normalmente são heróis trágicos. Édipo é um exemplo de herói grego, é uma história trágica. E outros personagens que mostram suas fraquezas, seus defeitos, né? Mas que existe alguma coisa que eles conseguem vencer os seus desafios.
Pois é, né? Não é um filme utópico e não se propõe a dar finais felizes, né? Então, assim, pelo contrário, ele quer chafurdar a gente, botar a nossa cara na lama e fica ali pisando a gente. Meu parceiro, é isso daí, entendeu? Tipo assim, não tem tranquilidade nem para os generosos, assim, então né? é isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Acabou, boa sorte. E caras, assim, com relação a personagens ou atores negros, né? Eu senti falta, mas percebi que aquilo era realmente desnecessário naquele contexto, né? Então ficou bom. Eu achei assim, tá dentro do aceitável, pelo menos para mim. Eu também fiquei pensando muito nisso, sabe, Neyton? A sua pergunta foi acertada, mas realmente, somando o que o Davi falou, acho que o que eu falei que você também colocou, eles acabariam criando para aquela história um problema, talvez, né? Que é mais um núcleo que ensina um problema, né? Mas eu interpreto que é o seguinte, né? Eles tirariam o foco de uma galera branca que faz mal a si mesmo. Percebe? Tipo, sabe? Era justamente isso que eu ia dizer. Tipo, tendo esse ingrediente racismo no filme, como é uma questão que geralmente em filme é algo que é maior do que os outros problemas, ofuscaria todos os outros, né? Isso, eu acho que poderia acabar vindo de frente, né, com a mensagem que está lá, né, nos mais puros, ou ditos autoproclamados puros, superiores, né, em termos de valores, né, é lá que está o capetinha. É lá que se instala o capetinha, né? Eu vou dizer assim, das mortes que tiveram, uma das, assim, eu não digo que é a mais triste, mas uma das mais tristes, realmente. E eu diria que, talvez até porque eu já estava pré-esperando essa brutalidade enquanto o filme, e essa abordagem que desde o início é uma violência bem crua, né? Eu acho que se eu não tivesse meio que pré-preparado para esse filme, eu acho que em muitas cenas realmente, talvez eu até chorasse de raiva, não sei, mas um dos pontos mais tristes que eu achei foi da morte da Loretta. Porque momentos antes de ela findar a vida dela, ela para e pensa que, não, mas talvez eu não precise morrer. Eu acho que vai ficar tudo bem. Ela desistiu, cara. Ela desistiu de se matar e acabou morrendo por acidente. Tipo, ela caiu do negócio. Então, assim, cara... Pra mim foi mais. Pra mim realmente foi a mais trágica aquilo ali, entendeu? O que aconteceu com o boneco. Mas o filme não perdoa, né, cara? E se você quiser fazer uma leitura... Sabe por que eu não digo que é a mais triste? Assim, eu particularmente não findo que é a mais triste, porque a mãe dela também foi uma morte triste, ela fechou os olhos, ela orou, ela levou uma facada num homem que ela confiava cegamente e ela não tinha nem raiva nos olhos dela. A única coisa que ela falou antes de morrer era o nome da filha. Então, assim, é por isso que eu não consigo bater que a morte da Loretta foi a mais trágica, porque a morte da mãe também foi muito violenta. Isso vai muito subjetivo, acho que é até complicado dizer qual que foi mais e qual que foi menos. Realmente, esses personagens, pegando o esquema de legado, né? Sim. Legados que de alguma forma foram se repetindo. Realmente é a história dela, né? Foi o fim de um ciclo, né? Infelizmente. Porque, assim, do ponto de vista da família, enquanto perpetuação de um grupo, a filha teve o mesmo fim da mãe. Teve uma morte rápida, trágica, e não teve nem a oportunidade de chegar a conhecer o filho, né? E sem sentido, né? Sem sentido. Trágica, vitimada por um macho escroto, né? Sim. Por algum macho escroto fazendo aí, né, vítimas, destruindo o psicológico de uma pessoa, né? Apesar de que o da mãe dela não parece que teve isso, mas foi uma destruição de sua vida completamente irracional, completamente levada por motivações fanáticas, assim, malucas mesmo, né? Então é complicado ali o que aconteceu, né? O dela foi completamente, justamente, ela estava destruída, né? E eventualmente ela estava naquele momento do impulso suicida, né? Então se ela tivesse uma arma, se ela tivesse uma enganemos, né, cara? Até hoje isso acontece, né? Claro, cara. Tu é doido, mano. Que é mais atual que aquilo, baseado em fatos reais. E atuais, olha só. Não, mas tipo, ambos são muito tristes, né? O que acontece que a gente estava falando, né? O que acontece com as mulheres são horríveis nessa história, né? Tipo assim, até se você quiser empatizar um pouquinho
com justamente a esposa lá da dupla assassina, da dupla psicopatas, né? Se você quiser dar uma empatizada nela, dá até para você entender um pouquinho, né, do que pode ter levado ela a entrar naquele jogo perverso que o Carl fazia, né? Tipo assim, onde tipo assim, é aquela coisa, supostamente ela era só uma garçonete de beira de estrada naquela cidadezinha ali, entendeu? E se deparou com um cara, né, que mexeu os botões certos, entendeu? Eu não consigo simpatizar, mas eu digo que até essa personagem, ela mostrou traços de ter algum nível vamos dizer assim, de conscientização que boa parte dos personagens homens não tiveram. Por exemplo, quando o cara do exército morreu, ela ligou pro local dizendo que ele não era um desertor. Ele foi assassinado e disse onde o cara foi assassinado. Não tinha necessidade nenhuma dela falar isso. Mas Ela já não tava queria que ele fosse um traidor, entendeu? Não quis fechar o legado do cara. Ela já estava na crise, né, Davi? Ali ela já estava decaindo, já estava vendo que não estava funcionando para ela, né? E ali foi a marca derradeira de que, tipo, meu irmão vai acabar, né? Mas foi lá e entregou. Não tinha necessidade nenhuma dela, vamos dizer assim, não tinha motivos, vamos dizer assim. Foi uma crise de consciência que ela teve. Ela falou aquilo por um problema. Ela já estava tendo, né? Hã? Sim. Ela já vinha tendo essas crises, né? Sim. Ela não estava mais suportando o sofrimento daquela galera, né? Eu imagino, e aí é muita especulação, Sim. mas pegando um pouco de estudo que eu tenho sobre esses fenômenos de psicopatas, essas duplas, né? O filme até dá uma dica, né? Porque ele entrega o modus operandi dele, né? Que é o que acontece com essa galerinha dos psicopatas, assim, estudados, né? Que eles começam a criar um rito, entendeu? Eles vão começando a montar o ritual deles, de como eles vão fazer, tudo. Desde como eu vou me preparar, como eu vou me apresentar, como eu vou chamar as vítimas, como eu vou dispor, o que eu vou fazer com uma pessoa, entendeu? Tudo isso vai sendo montado pouco a pouco e sendo sofisticado, entendeu? Aperfeiçoado, vocês entenderam, de uma maneira perversa, né? O que é aperfeiçoado no sentido de deixar menos sangue, deixar menos marca, ou então, se eu quiser deixar algo, eu vou deixar aquele algo, mas tentando me comprometer minimamente, né? Ele vai criando o modus operandi dele, né? A forma de agir. Então, ele vai ficando cada vez mais sofisticado nesse sentido, né? A questão do modus operandi, né? O modus operandi. E eu acho que ele vai ficando mais cruel. Eu acho que é o que costuma acontecer, né? A pessoa vai criando mais confiança e, com o tempo, né? Provavelmente também... Eu acho que à medida que o casal, digamos assim, foi se afastando, aí não tem como precisar o que começa, o que termina. Mas eu imagino que ele foi ficando cada vez mais lascivo, mais cruel, mais perverso. Entendeu? Ele começou a querer mais, fazer mais, como é que se diz, torturas, mais coisas, né, profanações com o corpo. E eu acho que aquilo ficou mexendo muito com ela, né? Porque não sei se vocês lembram, o Soldier Boy lá, o soldadinho, ele subiu e começou a bater foto da cara dele, ele estava castrado, né? É isso. Supostamente ele tinha acabado de torar. Eu imagino ele fazendo isso, né? Não imagino ela, né? Eu imagino mais ele sendo o cara da ação, né? Mesmo, ela realmente é a que atrai, pronto, né? E das fotos também, castrado, né? Os negativos. Tu viu? Inclusive, isso é uma direção de fotografia nas imagens de fotografia. É um duplo plano, né? A questão do cara, o irmão, né? O irmão vê os negativos e o sorriso azulado, um sorriso quase demoníaco da personagem e do outro cara, né? Também aquele sorriso azulado, assim, maligno. Porque eu entendo que o filme tentou falar pra gente que é mais uma mulher que, de alguma maneira, cai digamos assim, no apaixonamento pela adoração de um homem, percebe? É o que acontece com a Emma, entendeu? Que a filha repete, né? É o que de alguma forma acontece, Loreta, né? não tão clara com a Loreta, a Emma e a Loreta. Não, cara, é Lenora. Lenora. Ih, cara, tá falando errado direto então, cara. Lenora. Desculpa. Eu errei. Não, foi eu que errei, eu tava enganando todo mundo. É Lenora, né? Valeu aí. A Lenora, a mãe, né? Se você quiser colocar também a mãe do Arvin, entendeu? Tipo assim, havia um homem que mesmo calado mostrou um ardor profundo por algo. Aparentemente por ela, né? Que é o que? Uma alma generosa, cara. A tia que ela a tia é uma alma generosa que sofreu pra caralho, né? Uma das melhores, como é que se diz, cozinheiras da região, que ao chegar o novo pastor,
ele desdenhou da comida e comeu a comida toda. E ela chorou dizendo que nunca se sentiu tão humilhada. Uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. E o próprio sobrinho, neto, né? Fez questão de dizer isso. Não há uma alma viva que não goste da senhora. Ela inclusive ficou emocionada com isso. Não acho que é por acaso, porque ficou um padrão, entendeu? Você vê aí mulheres que estão dentro desse contexto, né? Onde acabam de alguma maneira. Aí acho que tem a ver com a pergunta que o Diego falou, né? É ingenuidade, né? Não. É a segunda pergunta, né? Passar para o Jonathan, é a segunda pergunta, né? Sim, é a segunda pergunta. Ingenuidade, acho que era essa temática. Pronto, é assim, Jonathan, o que é que tu acha mais prejudicial para a humanidade dentro das religiões? É a malícia, a inocência ou a providência? O que é mais prejudicial? O Diego deu 3 opções: malícia, inocência ou a providência? Eita, cara. Difícil, viu? Me esclarece. A providência seria? A providência divina, é aquilo que é a esperança de que aquilo vai chegar. Cara, mas eu acho que com relação à providência, ela tá meio que inserida na inocência, sabe? Não necessariamente. Tem pessoas, a inocência, você pode ser pego por aquilo porque alguém tá te falando. Uma providência é tipo, aconteceu alguma coisa que não tem explicação e caramba, então isso é Deus. Entendeu? Uhum. São certas coisas que muitas pessoas podem considerar coincidência, podem ser uma providência. Eu particularmente não acho que providência seja um problema da religião. Não acho. Entendeu? Eu acho que muitas vezes você pode se encarar como um ato de fé ou não, dependendo da sua religião ou da sua não religião. Não acho que isso em si é um problema. Eu particularmente acho que a malícia é muito pior. Porque assim, eu acho que a providência eu acho algo mais divino, malícia e inocência é algo mais humano. E eu acho que a malícia causa a perversão. Eu particularmente acho isso. Cara, porque assim, né? É porque eu vejo a malícia como sendo o instrumento em que o orador vai estar falando para aquele seu rebanho, né? Sim. E a inocência eu vejo que é do rebanho. Sim. Pô, mas é muito difícil. Sim. Assim, a dúvida é exatamente sustenta em cima disso. Eu entendi dessa pergunta que o Diego fez, né? O que é que você acha que é mais prejudicial? É o cara que arrebata, são os arrebatados, ou a própria providência em si? Que pode ser um ato de coincidência, ou talvez um ato divino, ou não. Cara, eu vou considerar a malícia, por quê? Porque o cara que se tornou malicioso, um dia ele foi inocente. Então, eu acho que seria mais prejudicial a religiosidade, a religião como um todo, acho que seria, assim, realmente a malícia sendo usada como arma, né? Porque aquela pessoa que esteve com o rebanho, como uma pessoa inocente, né? E passou a ser o instrumento de guia, né? E se tornou malicioso. Então, eu acho que a malícia realmente é mais prejudicial, né? Porque ela leva a corrupção e tudo mais, né? Você talvez seja meio radical e impopular, entendeu? Como eu havia falado antes, é uma escolha, como é que se diz? É uma escolha amarga essas opções que o Diego colocou, entendeu? Né? Eu prefiro ver como duas faces, tirando a providência, né? Mas duas faces da mesma moeda, malícia e inocência, entendeu? Até porque, se a gente for ver, muitas pessoas vão praticar um entendimento de mal, alegando, acreditando piamente que estão fazendo algo bondoso, entendeu? Sabe? E não vão se ver, ou mesmo ser vistos como algo de produto de malícia, de má fé, entendeu? De que tem uma intencionalidade ali voltada para um mal, o entendimento que a gente tem de mal, né? De violência, de destruição. Nesse sentido, saca? Então... Porque o bem e o mal é apenas um ponto de vista, né? Meio que eu não estou trazendo esse aspecto. Eu acho que o filme quer falar um pouco sobre isso também, desse aspecto, sabe? Por isso que eu digo que a pergunta ela é tendenciosa. É uma pergunta que eu a questão do bem e o mal ser um ponto de vista depende. Eu acho que ela pode ser tendenciosa ou não. Depende do que você considera bem, depende de qual abordagem que você atua. Eu acho que se todo mundo se tratasse bem, não haveria mal em si, vamos dizer. Você, assim, do ponto de, vamos dizer assim, do ponto de vista cristão, né? Das duas abordagens que foram colocadas por Cristo,
Então diminuir 10 por 2, que fica mais fácil de lembrar. É amar Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Se a gente considerar, vamos numa loucura, vamos considerar o segundo mandamento. Se você ama o próximo como você ama a você mesmo, você tecnicamente não vai desejar o mal ao próximo, né? Você vai querer que ele tenha sucesso em Em tudo, teoria, né? né? Em teoria. Não você exatamente. Não exatamente. Se você não se ama, Não, mas e aí? mas é a questão de você não se amar. Mas assim, se você amar o próximo, não sei. Aí entra realmente uma abordagem filosófica. E mais, Pois no fim é um ponto de vista, né? O que é o amor, entendeu? O amor é autopreservação acima de qualquer coisa? Ou tem que ser o amor na perspectiva cristã, que é do autossacrifício, da abnegação e por aí vai? Percebe? Aí já é uma tendência da religião, mas a frase em si, ela é complicada, entendeu? A gente sabe que ela é altamente complicada nesse sentido, problemática. E foi isso que eu quis dizer, com a pergunta que o Diego falou, entendeu? Justamente por isso, o tanto de mal que já foi fabricado, né? Mal no sentido, estou falando bem maniqueísta, que é paia, não é? A questão não é maniqueísmo, né? Mas assim, alguém chegou com malícia e faltou malícia naqueles que ouviram, porque apenas alguém que teve pelo menos uma partícula de malícia, que seja, para reconhecer o outro, entendeu? Na sua malícia também, sabe? Percebe a diferença? Essa coisa faltou o que a gente está chamando de inocência como sendo algo tão legal, tão puro. Poxa, mas muita gente pura, dita legal e que se vê bondosa, faz muita merda acreditando piamente que está fazendo justamente ações, né, de boa fé. Sabe? Percebe? Na sua inocência. Ou então, quanta gente faz merda. Não, era só, eu estava apenas fazendo ordem. Aí a gente vai entrar na história da banalidade do mal, né? Mas não vamos precisar. Né? Estava apenas cumprindo ordens. Eu sou meramente um trabalhador ali que vai para sua igreja, beija sua filha, o cara da rede do ódio, né? Que tem ali seu palanquezinho político, se liga, mas compra. O nazismo muita gente era assim. Nazismo era assim. Eu não só estou cumprindo ordens, eu só quero salvar a minha nação. E matou várias pessoas. Existem, inclusive, algumas abordagens que dizem. É foda, é muito delicado, cara. O cara querer. Pai, né, dançarino, ria com seus amigos, tocava música e matou vários judeus. Tipo assim. E a gente pode dizer que a nação alemã era inocente? A gente pode, porque o lance é uma discussão que a gente vai falar sobre isso, não é? Que quando começaram a ver os milhares e milhares de corpos produtos justamente do Holocausto, era gente assustada. Era gente, eu não sabia que o Führer, que a nação fazia esse morticínio completamente absurdo, eu não sabia. Inocentes? Como assim, entendeu? Uma falsa inocência? Como é que a gente consegue trabalhar com esse tipo né, esse tipo de valores diante de pessoas que se colocam alienadas a esse ponto, sabe? Sério? Inocente? Entendeu? Como foi conveniente, né, não se pensar como perpetuador daquela violência. Eu acho que isso está no filme. Para mim, isso daí tá lá, entendeu? Porque eu não consigo ver o Tom Holland como herói. Eu coloco como uma figura trágica no meio perverso, uma história cruel, entendeu? Alguém que teve que reagir com os mecanismos que ele aprendeu, que ele herdou, a cruz que ele levou, do que ele viveu. Porra, fazer o quê, né, cara? Ele é um gato, né? O gato pegou a espada porque foi o que ele aprendeu a fazer desde o começo, que é viver a miséria, né? E teve que estar matando demônio até é verdade, cara. E teve que ressignificar o Ave realmente bem comparando, realmente ele é uma releitura assim do Gats mesmo, né? O cara que não, mas é mesmo, cara, porque ele é o cara que rastejou na lama. Ele me lembrou muito o drama do Gats, né? Nesse sentido. O gato? Eu não tô entendendo. Gal o quê? O Guts, cara. O Guts. Entendi, beleza. É porque no começo, quando a gente ouvia lá em japonês, era Gatsu, né? Porque é assim que eles falam. Então eu chamei muito ele de Guts. Eu chamo de Guts, né? Porque quando eu peguei, eu comecei pelo anime, né? E no anime era Gatsu. Gatsu. Aí a gente fala... Mas desculpa, né? Então vai lá. E é o cara que ele rastejou na lama com sangue, merda e tenta sobreviver a todo momento, né? E placenta, né? Placenta, cordão umbilical, lama, enforcado, né?